Meu amor amassando uma salada, porque daqui pra frente só vai comer sushi. Exatamente, meu. Como você sente em relação a isso? Feliz, né? Tô esperando esse onigiri aí, tem sei lá quantos meses já, graças a Deus. O onigiri do 7-Eleven? Pelo amor de Deus, mano. Só que eu queria pegar um negocinho pequeno, né? E veio um negócio tamanho na minha cabeça. Só pra forrar o estômago mesmo. Basiquinho. Nossa, eu tô cego. Tô muito cego, não tô conseguindo ver nada. Mas acho que tá te gravando. E aí? Ansioso pra pegar o golzinho? Muito. Mais ansioso pra pegar o gol pra comer. Pra comer. Eu também, graças a Deus. Amém. Vai, meu amor, faz um unboxing. Eu já peguei um spoiler aqui. Meu pai amado, velho. Nossa, o cheiro tá bom. Pedi mais um. É uma carninha. Nossa, esse hambúrguer tá bonitão. Acho que é purê de batata. É isso? Purê de batata? Purê de batata, parece. E aqui acho que é salada de batata. Que foi aquela que a gente viu no vídeo, eu acho. Acho que sim. Isso aqui Aqui no... Nossa, que delícia. Nossa, vou amassar muito. E o feedback bom da Finnair, que tem espaço mó bom pra comer. Não pega no joelho, né? É, espaço pra perna é muito bom. Normalmente, quando a gente viaja de TAP, eu KLM, meu joelho chega arrebentado. Tadinho. Mas aqui tem espaço. É que Luan é alto, né? Eu sou baixinha. Então, mas tá muito bom. Comer. Bem-vindo, meu amor. Graças, Tica. Eu lá em Dubai. E eu falei, gente, onde que tá a descarga desse trem? Eu falei, gente, cadê? Mas onde tava a descarga? Minha filha era um botãozinho assim, quase lá atrás. Meu, escondido. Falei, cadê o botão dessa coisa? Oh, meu Deus. Tá bonito, né? Gente, pelo amor de Deus. É o paraíso. Segura a mulher. Pra quem gosta de matcha, olha isso tudo aqui, ó. É de matcha. Sério. Vai ter uma overdose de matcha hoje. Meu Deus! Luan vai experimentar a bebidinha de arroz marrom. Arroz marrom, né? A chance disso aqui dar errado, não sei quanto que é, na verdade. É gostoso, velho. É bom? É muito bom. Tem gosto do quê? De arroz? Do quê? Parece chocolate, na verdade. É bom? Essa, juro. Primeira noite no hotel, a gente comprou macadâmia de matcha, onigiri de salmão, proteína, proteína de banana com expresso e creatina. Pode nos julgar, tudo bem, a gente quer manter o shape, né, amor? Basicamente. Foda-se. Você já foi embora. No primeiro dia. Isso, e essa bebida aqui Isso de é muito bom. Arroz marrom, né? É arroz marrom. Arroz marrom. E leite de amêndoas pra tomar com o whey de banana. Então, e um adaptador de tomada. Essa foi a nossa primeira compra no primeiro dia do hotel aqui em Ota, que a gente tá no interior, né? Esse aqui também. Só citando de novo. Ele amou esse aqui, gente. Esse é muito bom, velho. Sério. Arroz, bebida de arroz marrom. Primeiro café da manhã. Quase não tinha nada, porque a gente acordou tarde. Quer dizer, nem foi tão tarde, né? Mas tá bom. Também, olha. Estamos viciados nesse chazinho. Chá verde. Bom demais. O chá. Ele é mais forte que o normal. E dizem, né? Dizem que reduz aí a gordura corporal. Moradores locais já confirmaram que isso aqui é mentira. É. Com a teta, velho. Isso aqui é muito...
Olha quanta variedade de café. Nossa, mano, eu ia falir nesse lugar, mano. Isso porque é café de maquininha. Imagina uns café de coffee place mesmo. Mas é muito gostoso, velho. Eu não tava esperando isso aqui quando eu tomei aí. Estamos turistando por Ota. E aí chegamos na biblioteca / museu. Eu morei aqui perto e nunca vi isso antes. Ai, que lindo. Curiosidade? Não, Pode falar. não é ruim. Então tá. Luanda no mete com a porta. A mesma cor. Tá igual? É, o tom. Ah, é verde a porta. Gente, o Luan tem uma dica muito boa pra decorar palavras em japonês. Dica número 1. Número 1 é se relacionar, né? O significado ou a palavra que você tem com alguma coisa do seu dia a dia em português, né? Ou em outro idioma que você fale, né, também. Então, por exemplo, eu tava falando o raiô à noite. Basicamente dando bom dia à noite pros outros. Aí agora eu penso no raiô de sol, né? No raio de sol, né? O raio de sol. Então é isso. O raiô? O raio de sol, O raiô. bom dia, né? Porque só tem sol de dia. Não, o sol tá ali o tempo todo, né? Mas a luz solar, né? A incidência é de dia, né? Então, Isso. e tem a pera ocidental também. Mas essa eu vou deixar pra outro momento. Essa eu não vou falar agora, não. E a maquininha de café? Cadê a maquininha de café? Cadê o boss? Tô vendo, né? Olha O lá. boss do dia? Ali tem. Ali tem maquininha. Quando eu morava aqui, eu era viciada nesse Pocari. É muito bom pra mim, na época, hidratava melhor que água. Eu não lembro o gosto, vou pegar agora. Pronto, o Luan vai de café, mais um cafezinho. Deus. E eu vou de tadinho, tá quente? Tá quente pra caramba. Tadinho. Chicken curry. É chicken também? Nosso café da manhã. Peguei um pãozinho de morango, de atum. O Luan pegou um cappuccino. Eu peguei um matcha. Isso aqui é o que mesmo? É de nozes e lentilha. Nossa, É. doce. Aí esse aqui é um pão com salsicha, bem famoso aqui no Japão. E esse aqui é ovo com Batata. batata. Tudo isso aqui, gente, deu 20 euros. Eu acho muito barato. 20 euros em reais. Não sei converter. 120 reais. Né? 120 reais? Talvez, por aí. Ah, ok, E então. mais. Bom demais. Agora aguenta os tequezinhos dos bueiros bonitinho. Que fofo. Chegamos no templo Kamorinari. Aparentemente é um templo relacionado às raposas, porque tem bastante raposinhas por aqui. Vamos ver como é. Ah, olha só, aparentemente é o templo dos animais mesmo. Que bonitinho. Eu acho tão bonita essa combinação do vermelho. Olha que bonitinho. Quanta raposinha. Pelo que eu li, Inari tá associado a raposas. Por isso que tem bastante estátua de raposas por aqui. É muito fofo.
Quantas raposinhas você acha que tem aqui, amor? Ah, Olhando assim. umas 2 pra mais. Fome. Meu, a gente tá no mercado, no Forsay, e olha que lindo o sushi. Sushi de mercado, gente, sério. Tá muito lindo. Tem um onigiri de wakame. Nossa, adoro. Ah, eu não comi esse ainda. Nossa, bom. Bom. Gostou do meu tofu? Tá apimentado? Tá apimentado? Não, tá gostoso? Tá bom isso aqui? Tá bonito o trem. Nossa senhora, quanta fartura. Olha, Nunca tiro foto de comida, mas aqui tá... almoço em família. Não. Gente, é muito bom ver todos os produtos feitos com esse tipo de olho. Sério. Eu fico até meio perdida, nem sei o que levar. A montanhona. O Luan aí no fundo. É Sky Tower, né? É Sky também. Meu pai amado, velho. Jesus tá soprando ventinho gelado. O negócio tá... Esse aqui é muito fuxo. Nossa senhora. A lota. Esse aqui é lota? 6 quilômetros? Ó, meu pai emprestou uma blusa elétrica pro Luan. Mostra aí, amor. Aqui, ó. Tem um negocinho aqui dentro Aqui. pra colocar um power bank. Não tô achando, calma aí. Aqui, ó. Aham. Aqui você coloca o power bank. E aqui você aperta o botão. Daí ela se autodestrói. Cadê? Não, ela vai esquentar. Foi embaixo da mesa. Vai tá, aqui pra fazer também. Aí depois come e enche pra gente não consegue nem levar. Até cair. Só, tá caindo. Já cansei, pô. Atacar essa bola. O seu, qualquer seu. Pode falar pedindo um. Não, aí um desse aqui. Essa aí também. Ah, tampinho. De a tua continua. Essa menina aqui. O que é esse? Esse é seu, filho? Comprinhas do Don Quixote de hoje. Comprei essa base que é muito famosa aqui. Vou experimentar. Ácido hialurônico. Esse pó que deixa a pele com efeito bem boneca. Essa máscara de arroz, também que é muito famosa. Aí eu comprei uma lente de contato colorida para testar. O pessoal, as japonesas usam bastante lente colorida aqui. Esses 2 protetores solares, que é muito, muito bom, eu já usava no Brasil. Essa máscara, que é bem famosa também, fino. E eu comprei a duplinha, né, que é a máscara e o óleo. E é isso, vou testar tudo. Tô ansiosa pra testar tudo. Vou fazer um takezinho aqui no hotel rapidinho pra falar que eu estou chocada com essa base. Vi muita reviews delas, hein? Acabei de passar, hein? Gente, tipo, a pele de boneca mesmo. Amei demais.
Luan fazendo arte. No caso, fotografando. Lá perto da Marita já tá plantando. Aqui ainda não. Aqui ainda nem estão pensando em plantar. Olha lá a lagoa ali da pescada. Essa é a Dionum ou a Lagoazinha? Além de tratar do bichinho, é isso. Ah, coloca 2 moedas. O negócio é bem feito, olha. Feito pra colocar 2 moedas já. Raçãozinha de Tem peixe. gente esperando, vai que tirou. Fica doidinho pra comer. Alimentando as carpinhas. Parmesinho vai root. Tem que começar a subir agora. Ixi, aí. Meu braço não foi. Tem yakitori com alho poró. Yakitori com alho poró. Um negócio no seu sapato, O quê? a pedra aí, bem na ponta. As carpas do Dia das Crianças, que é no dia 5 de maio, um dia antes do meu aniversário. E é uma bonitinho porque os pais compram cada peixinho para cada filho, para simbolizar que eles querem que as crianças cresçam bem, com saúde. E fica muito bonito, né? As carpinhas coloridinhas. E o normal assim, dependendo da hora assim, você já sabia onde tava a lua, né? Tipo no meio do céu, assim, sabe? Não, tinha noite que a lua tava assim, ó, tava ali embaixo, Ai, assim, que meu nem o sol ali, ó. Falei, ué, o que tá acontecendo com a lua? Eu falei, ué, a lua tá pesada, não é? A lua tá pesada. Ai, pá. Verdade, ficava pensando, né, que sempre ficava Olha, à noite. o sol tinha que estar ali, ó, né? Perto da montanha ali, ó. É, tinha que estar lá, ó, não é lá. Parece que tá maior. Nossa, tá redondinho. A parte da comida é onde é? No meio? Tá espalhado aí. Quer saber das coisas? É. Aí, ó, o caramelo ali, daí, ó. O caramelo. Pós-academia, tomando minha proteína do Family Mart. E tá vindo um carro, eu tô morrendo de Vai ser vergonha atropelado. agora. Bonitinho. Bolinho de morango, gostoso. O japonês sabe fazer bem docinho de morango. Não é? Olha os queijinhos desfiados aí, é o que você gosta. Nossa, muito bom. Esse queijinho pra comer desfiando. Uma delícia. Que isso? Acho que é tempero. É? Acho que é. Faz queijinho. Nossa. Acho que é queijinho. É queijinho? Ah, acho que é. Pra mim era Ah, deve ser, porque aqui só tem queijo, né? É queijinho. Aqui também, queijo. Os queijinhos. Ai, eu amo as embalagens do Japão. Muito bonito.
papo falou, né? Na época do quê? Soja? É, mas como é que nós estamos comendo então? Isso não é. Ah, Japão Explica assim agora. é abundância, né? De arroz. Oxi. Ele batendo toda hora. O Luan é muito grande pro brinquedo do Japão. As pessoas aqui são muito pequenininhas. Tô batendo joelho toda hora. A perna não cabe. Tudo bem, meu amor. Eu pedalo pra nós. Obrigado. Eu faço spinning. Obrigado, conta. Olha os bentô. Quanto bentô. Nossa senhora. É muita comida. As embalagens aqui. Tem embalagem muito linda, bem diagramada. E tem algumas que é bem poluição visual, né? Óbvio, né? O Luan comprou café pro sogrinho. Olha que bonita a embalagem. É daqueles que você colocou, né? Direto no copo. Isso, ele vem um coadorzinho junto já. Então você consegue preparar em qualquer lugar, basicamente. Tendo Muito água, assim. fofinho. Peguei matcha ice. Geladinho. Vamos ver como que sai. Olha, saiu já. Ui, que bonitinho. Até abri a portinha pra mim. Que fofo. Foi só a Yakuen, o matcha geladinho. Essas maquininhas assim, ó. Ui, espocou. Assim. Eu tô viciada nos gachapon. Tem bichinho ali. É muito, muito fofinho. E é super bem feito. O Pokémon aqui. Tá quase fazendo um financiamento bancário pra comprar cachapim. Ai, olha que bonitinho esse do Snoopy. Tem muito fofinho aqui. Esse também de comidinha, achei muito fofo. Dá vontade de pegar tudo, gente. Olha esse de sacolinha. É muito bonitinho. Olha que bonitinho esse. Olha, gatinho. Gato fantasma. Gatinho fantasma. É delicioso. Dá vontade de colecionar, né? Olha esse aqui também. Fofinho. Tem um cantinho só de gachapon, né? Esse aqui, ó. Vamos torcer, vamos A Bruna torcer. quer pegar o alien ali, né? Eu já botei duas moedinhas ou três? Não sei. Mas acho que ele devolve ali se você colocar mais, aham. É o alien, quer ver? Foi o badgezinho. Eu queria esse. Vai ter que gastar mais aí Vou ter agora. que gastar mais. Não vai Tem ter jeito. O cameraman não morre. Aqui, ó. Eu peguei esse aqui também, ó. Esse é bem bonito. Ele abre, né? Ele abre, ó. A Aqui, ó. câmerazinha abre. Não é bonitinho? Muito bem feito, né? Fofinho. Bom, vou ter que pegar. Vou tentar de novo. Mas qual que você quer? O alien? Eu quero esse aqui. Ou a cabeça do alien. É. né? Olha só, tem até do David Bowie. Bon Jovi. Eu quero muito pegar esse. Não, olha que bonitinho. Móveis miniatura. Esse aqui é de acampamento. Solo Camp. Solo camp. Que bonitinho. É tudo miniatura aqui, ó. Câmerazinha. Tem até cerveja. Bolo. Misericórdia, gente. O capitalismo aqui torando. Meu irmão pegou pra mim de presente. Ele acertou. Bom demais. Já era. Isso aqui. Foi isso, Pablo? Aí jeans acabou no restaurante, né, no caso. Ui, nossa, tá forte, mano. É a gordura, né? É a gordura? Até cotinha pra xingar. Ela tem que, ó, eu fiz. まもなく足利市に到着いたします。足利市を出ますと、次は館林に停まります。We will soon have a rest stop at 足利市. The stop after 足利市 will be 館林.
Oiê, chegamos em Tóquio, hoje dia 5 de maio, para comemorar meu aniversário aqui amanhã. Mas antes disso, eu queria comentar como foi passar a primeira semana no interior do Japão. Foi muito especial, muito nostálgico pra mim, porque eu morei no Japão durante 8 anos da minha vida. 4 anos quando eu era criança e depois 4 anos quando eu era adolescente, então dos 4 aos 8, mais ou menos. E depois dos 10 aos 14 pra 15. Então foram 8 anos da minha vida morando no Japão, no interior, na província de Gunma. Eu morava em Sasaki, estudava em Ota, e foi justamente essas duas cidades que eu passei minha primeira semana aqui no Japão. Fazia 16 anos que não voltava pro país, então uma vida, porque eu saí quando eu tinha 15 anos. Na verdade eu tinha 14 para 15, né? E agora eu voltei com 30 para 31. Então 16 anos aí passaram voando, então na época eu era adolescente, então muitas das memórias que eu tinha dos lugares eram com a visão de adolescente, né? E na época eu era bem, assim, revoltada. Não sei se é a palavra certa, mas eu não gostava tanto, assim, da cultura japonesa. Eu não gostava de ter fenótipos orientais. Eu não gostava, tipo, de nada disso. Eu só queria voltar pro Brasil, eu só queria voltar pro meu país de origem mesmo, sabe? E eu não abraçava a cultura japonesa, eu não abraçava nada. E hoje em dia eu tenho uma visão totalmente diferente. Eu sinto que quanto mais eu envelheci, mais eu trouxe a cultura japonesa de volta pra mim, assim. Morando no Brasil mesmo, então eu sinto que eu tive que me distanciar fisicamente do lugar, do país, pra poder me aproximar dele. Então foi incrível, assim, voltar pra Sasaki, voltar pra Ota, encontrar várias memórias que eu tinha, assim, de lugares e perceber que algumas coisas continuam as mesmas, assim, os mesmos lugares, sabe? Mudar alguma coisa ou outra. E ter essa nova visão de uma mulher adulta, né? Não mais adolescente. Foi muito gostoso encontrar meu pai, meus tios, meu primo, ter a família reunida, sabe? Quanto mais eu envelheço, eu percebo que mais eu valorizo o tempo com a família, sabe? E o fato de eu morar na Alemanha, minha mãe e meu irmão no Brasil, meu pai no Japão, eu valorizo esses momentos cada vez mais, porque é raro a gente ter esses momentos juntos, pessoalmente, né? E foi uma semana, assim, na verdade foram 9 dias maravilhosos, assim, todo dia a gente dava muita risada junto, a dinâmica da família tá muito gostosa. E foi incrível incluir o Luan em tudo isso também, apresentar a cidade que eu morei, a cidade que eu estudei, apresentar o Japão pra ele, na verdade o interior do Japão pra ele, né? Foi muito, muito, muito gostoso. E essa viagem tá sendo muito importante pra mim, porque eu sinto que eu realmente tô me conectando com a cultura japonesa, né? Que antes eu não gostava muito, eu não tinha essa conexão. Igual eu citei agora há pouco, eu não gostava do fenótipo que eu tinha, não gostava de ser assim. Mas hoje em dia eu tô muito orgulho de quem eu sou, né? Da onde eu vim, da minha família, dos meus fenótipos, inclusive, dos meus traços. Então tá sendo maravilhoso poder voltar pro Japão depois de 16 anos e agora que eu tô muito mais próxima da cultura também, em todos os aspectos. Eu realmente tô enxergando o país com um novo olhar, sabe? Um olhar mais maduro, um olhar mais adulto. E ter o Luan comigo aqui tá sendo muito, muito especial. Eu sinto que ele tá conhecendo uma parte de mim que nem eu conhecia, assim, das minhas raízes, da minha cultura, de onde eu vim, né? Assim, metade, né, de onde eu vim. E isso, foi muito gostoso. Acho que vocês viram alguns takes aqui que o interior do Japão é muito fofo, né? Tem muita plantação de soja. Não é época de plantação de arroz ainda, pelo que meu pai disse, começa lá para agosto, né? Mais no verão. Mas tem muita casinha fofinha, arquitetura bem tradicional, assim, uns telhadinhos azuis, bem oriental. Então é isso, acho que esse foi um vídeo mais família, um vídeo mais focado em conexão com a cultura japonesa mesmo. Os próximos vão ser mais focados nas grandes cidades, Tóquio, Osaka, Kyoto. Inclusive eu vou pra Osaka com a minha família. Acho que vai ser muito gostoso também. E é isso. Essa foi a primeira semana de Japão. Eu tô muito, muito, muito feliz por estar aqui. Assim, eu tenho vontade de voltar a morar aqui, eventualmente, sabe? Tô muito feliz, muito contente, muito empolgada. Eu sinto que essa viagem vai me marcar muito, assim. E é isso.